Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para todos vocês. Nós estamos iniciando mais um encontro, o quarto encontro da nossa reflexão sobre os Salmos. E vamos começar hoje o Salmo 2. Só que nós vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte nós vamos ver hoje o Salmo 2 do capítulo 1, do versículo 6, e amanhã, ou depois, nós vamos ver o Salmo 2, já do versículo 7 ao versículo 12. Então nós vamos ver este Salmo em dois momentos. A primeira coisa que é importante nós sabermos deste Salmo é que este Salmo é do período pré-exílio da Babilônia. Então, é um Salmo antes do exílio, né? Está centrado na figura de Deus e na figura do rei que foi escolhido por Deus. Né? Então, se refere a esta ação divina, essa centralidade da aliança, que é fundamental dentro dessa tradição, né, da família de Davi, né, de toda descendência real. Né? O contexto que nós vemos para este salmo trata de convulsões políticas na época que vinham para ameaçar, então, a estabilidade da monarquia davídica. Os descendentes de Davi, que eram herdeiros, eram ungidos para exercer o poder divino junto ao povo de Israel e Judá. Nós devemos lembrar um pouco esta parte histórica para entendermos o que é a descendência de Davi, que está ligado ao Reino do Sul, e o que não é a descendência de Davi, que está ligado ao Reino do Norte. Depois da morte de Salomão, o sucessor de Salomão foi seu filho Roboão. Jeroboão, que era um dos chefes, né? Ele era descendente de Efraim, juntamente com 10 tribos, foram lá conversar com Roboão, pedindo que Roboão amenizasse os impostos, que na época de Salomão eram pesados, e eles queriam que Roboão pudesse repensar a questão dos impostos, que não fossem tão pesados assim. O problema de impostos já está em toda a história, a reclamação de impostos faz parte de toda a história da humanidade. O que Roboão responde? Vamos pegar aqui na Bíblia ecumênica a resposta de Roboão para Jeroboão. Nós estamos no primeiro livro de Reis, capítulo 12, no versículo 10 até o versículo 11. Vejam que Roboão respondeu a Jeroboão: meu dedo mínimo é mais grosso do que os rins de meu pai, isto é, Salomão. Doravante, já que meu pai vos impôs pesado jugo, isto é, os impostos, eu aumentarei o peso deste jugo, eu vou aumentar os impostos. Meu pai vos corrigiu com chicotes, eu vos corrigirei com correias farpadas. Quer dizer, ele vai ser mais duro do que o pai dele, Salomão. Com isso, houve um rompimento onde nasceram
2 reinos. Então, 2 reinos nasceram desse período. É o ano 933. Houve a separação do Reino do Norte, também chamado então Reino de Israel. Jeroboão I se faz o seu rei, mas ele não é descendente de Davi, então a realeza do Reino do Norte não traz a herança da tradição, de herança de Davi. Né? Também o Reino do Norte é chamado de Efraim, tendo em vista que Jeroboão era da tribo de Efraim. E o Reino do Sul, também chamado Reino de Judá, né? Onde os reis serão descendentes de Davi, trarão a herança de Davi. Então, a herança de Davi está centrada na tradição do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, e o Templo de Jerusalém estava lá para o culto. Né? Roboão, então, está ligado ao Reino do Sul, é descendente de Davi, é neto de Davi. Né? E nós vamos encontrar, né, que este salmo real, então, está centrado ao Reino do Sul e à descendência de Davi. Olha, havia naquele tempo, o salmista não determina o que é, uma ameaça para a monarquia davídica. Uma ameaça ao Reino do Sul, a Jerusalém, ao templo. Né? E a obra da salvação de Javé na história. Né? Então, é com esse contexto que nós podemos, então, entender, né, esse Salmo 2, onde vamos trabalhar do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos lê-lo antes de passar passo por passo. Começa com uma pergunta. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos conspiram em vão? Insurgem-se os reis da terra, e os príncipes em conjunto tramam contra o Senhor e contra seu ungido. Rompamos suas amarras, vamos libertar dele. Lancemos de nós seus vínculos. Vamos romper com os vínculos. Ri-se aquele que mora no céu. O Senhor zomba deles. Fala-lhes então com ira e os apavora com sua cólera. Eu mesmo constituí o meu rei sobre Sião, meu monte santo. Então, esses 6 versículos, vamos tentar passar aos poucos, né, aquilo que nós encontramos nesses versículos. Começa com uma pergunta, um pronome interrogativo. Por quê? Se amotinam as nações? Vê uma pergunta que não aparece. E por que os povos conspiram em vão? O início, com este pronome interrogativo, por quê, tem um sentido de que eles não podem agir assim. Estão indo contra a vontade divina. Porque quem age assim não vai ter sucesso. Quem age contra a vontade de Deus não tem sucesso. A ação deles de romper contra Deus e contra o rei não vai ter sucesso.
estão indo contra aquilo que Deus quer. E diz: o evento que está acontecendo ali, né, está diante dos olhos. Nações aqui significa os povos. Seus planos são vãos, efêmeros, vazios, impotentes, pois suas ações não terão sucessos. Deus dá a liberdade para as pessoas agirem, mas aqueles que agem contra a vontade de Deus agem trazendo consequências de que aquilo que eles escolhem não vai levá-los ao sucesso, não vai levá-los à realização. O pronome porque, então, eu dizia que está no início, porque esta agitação dos povos, das nações que está aqui, está ligado àquilo que segue, né? Porque os povos planejam em vão. Quer dizer, aquilo que eles planejam não vai dar em nada, né? Logo depois vem, versículo 2: insurgem-se os reis da terra, e os príncipes em conjunto tramam contra o Senhor, isto é, Javé, e seu ungido. Ora, eles unem em assembleia, eles unem, né? Eles insurgem em conjunto, né? Aqui é uma realidade, né, que justifica essa reunião daqueles que estão contra o rei, contra Javé, né? É como se eles estivessem reunidos para a guerra, eles vão enfrentar uma guerra. Eles querem destituir esse rei. E correndo o risco de ir contra Javé, né? Os príncipes quer denotar autoridades em paralelo com a autoridade do rei. Há um conflito de poder. Eles tomam conselho juntos, eles tramam. Há uma conspiração contra Deus e contra o seu rei. Há uma atitude, né, de luta de autoridade, né? Eles tomam, então, conselho juntos, né? E estão unidos, eles têm os mesmos objetivos, a mesma opinião, né, contra o próprio Senhor, contra Javé, né? Então, né, eles se reúnem, assembleias deles é contra o Senhor, tomam conselho, tramam contra o Senhor. Eles não aceitam a escolha que Deus fez do seu ungido. Eles não querem esse ungido que Deus escolheu, né? E todas as questões aqui estão unidas, né, num pronome interrogativo. Por quê? Só que esse pronome, que é um pronome interrogativo, vai mostrar que tudo aquilo que eles planejam não vai dar em nada, né? Ungido aqui, né, Deus e seu ungido, é o rei. Esse rei que foi ungido com óleo consagrado. O Senhor ungido, né, expressa, né, o próprio rei de Judá, descendente de Davi, né, de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui nós podemos encontrar no 1 Samuel, no versículo 24, no capítulo 24, no versículo 6. Quer significar que o rei foi escolhido
para estar à frente do povo. No verso 3, rompamos suas amarras, lancemos de nós seus vínculos. Né? Todos aqueles que se esforçam para libertar do jugo do rei, da autoridade do rei de Judá. Né? Esse rei que age em nome de Javé. O verdadeiro rei é Javé. O ungido está a serviço de Javé. Ele é uma autoridade colocada à frente do povo. Não é? Ora, os vínculos mostram que eles querem romper com a ligação, que eles tinham com este rei. Né? Das amarras do rei. Nós vimos lá com Roboão, né? Quando Jeroboão quis sair das amarras do rei, né, de Roboão, né, pedindo que amenizasse os impostos. E Roboão vai dizer, meu jugo vai ser pior do que o do meu pai. Eles queriam romper com essas amarras. Eles se sentiam prejudicados, ameaçados por essa autoridade e, lutando contra o rei, estavam lutando também contra Deus que escolheu aquele ungido. Né? Então, romper com as amarras dos reis, das próprias cordas. Né? Eles primeiro querem quebrar essas amarras, essas realidades que os ligam ao rei, e depois, em seguida, rejeitá-lo, eliminá-lo. Né? Segue então o versículo 4. Ri-se aquele que mora no céu. A atitude de Deus é uma atitude de ironia. Deus ri destes que planejam. Ri-se aquele que mora no céu, o Senhor zomba deles. Né? Ora, Javé mora no céu, mostrando que a dimensão divina, ele mora numa realidade divina. Né? Esse que mora nesta realidade divina ri daqueles que planejam contra a aliança, contra Deus, contra a realidade da aliança, que está ligado ao próprio Deus, mas também ao critério ético das relações humanas. Né? Então, Javé mora no céu. Javé ri deles. Quer expressar que os reis não têm habilidades para fazer o que é contrário à vontade de Deus. O rei tem que estar a serviço de Deus. Né? A partir de agora, ele usa a palavra Senhor. Ri-se é aquele que mora no céu, o Senhor zomba dele. Só que o Senhor aqui já não é mais a expressão Javé. Aqui usa a expressão Adonai, Senhor. Né? Nada escapa à vontade do Senhor, Adonai. Deus é semestre, né? E você não pode parar a ação divina. O Senhor zomba deles, da presunção deles. O Senhor, né, ri, né, uma atitude de ironia, ri de contentamento, né, pela presunção deles, zomba deles. Vê o versículo 5. Fala-lhes então com ira e os apavora com sua cólera. Deus lhes fala com ira. Deus age com ira. A expressão mais popular. Deus fica zangado e luta contra eles para destruí-los. Há uma atitude de Deus daqueles que vão contra aquilo que ele instituiu. Né? Deus então apavora com sua cólera, faz lembrar o livro do Êxodo, a manifestação de Deus com tempestades, relâmpagos, né? Cujo objetivo é conduzi-los à confusão, amedrontando-os.
Aí vem o último versículo 6. Eu mesmo constituí o meu rei sobre Sião, meu monte santo. Eu mesmo. É Deus mesmo que constituiu o rei. Então ninguém tem autoridade de tirar aquele que Deus instituiu. Né? Ora, ele foi constituído rei sobre Sião, que é um dos nomes poéticos que se dá a Jerusalém, né? Meu monte santo. Ele então diz, eu mesmo. A palavra de Deus é fiel. A fidelidade a Deus a Davi e a descendência de Davi. Né? Então, diz, eu mesmo, né, ungi ou escolhi. Né? Ele foi ungido por Deus. E foi ungido em Sião, na Montanha Santa, em Jerusalém. Né? Sião, esta montanha sagrada onde está o templo de Jerusalém. Ora, esta primeira parte que nós vimos, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, que fala que Deus escolheu o seu ungido, né? Houve uma revolta contra este ungido, esse rei. Eles quiseram destituir este rei do poder divino. No fundo, se refere, no Novo Testamento, à pregação de Pedro, quando Pedro, depois ele e João, que haviam sido levados ao Sinédrio, aos sacerdotes e sumos e saduceus, né? E ali foram interrogados sobre a pregação deles. Então, Pedro, né, foi ameaçado, né, para não falar mais em nome de Jesus, não falar mais aquilo que aconteceu com Jesus, que eles silenciassem, eles não silenciaram. Eles encontram a comunidade cristã quando saem dali, e Pedro sai citando o século II, tendo em referência a Jesus Cristo, ele cita o Salmo 2. Vamos ver lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 29. Eu vou usar a tradução pastoral. Diz assim, ele fazendo esta preleção à comunidade cristã, depois que ele havia sido solto, ele e João, eles então vão relatar o que aconteceu lá com eles, e Pedro faz uma pregação. Por meio do Espírito Santo, dissestes através do teu servo Davi, nosso pai. Eles atribuíam este salmo a Davi. É ao modo de Davi, né? Porque se amotinam as nações e os povos planejam em vão? No fundo, está fazendo uma crítica, né, ao povo lá da Judéia, às autoridades romanas, né, que amontoavam, né, e planejavam coisas vãs. Quais são estas coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Isto é, Pedro vê no Salmo 2, que se refere a Jesus, o escolhido, o ungido, o Senhor. Né? Então, há uma conspiração contra o Senhor, Deus, Javé, é igual ao Salmo 2, né, isso aqui, e contra o seu ungido, que é o Cristo, descendente de Davi. Foi o que aconteceu nesta cidade. Então, houve, né, toda uma insurreição contra Deus e contra Jesus,
o descendente de Davi, o seu ungido, o Messias. Né? Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos, os príncipes, as autoridades, se uniram com os pagãos, os romanos, né? E os povos de Israel contra Jesus, o ungido, teu santo servo a quem ungiste. Isto é, Deus ungiu Jesus como descendente de Davi, na sua natureza humana, né? A fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade tinham predeterminado que sucedesse. Eles achavam que estavam eliminando Jesus, mas no fundo eles estavam fazendo a vontade divina, porque aqueles que eles mataram, Deus, o Pai, o ressuscitou. Deus tem um plano, e o homem pode agir contra Deus, mas o plano de Deus será realizado no fim, sempre. Né? E diz, né, a fim de executarem, né, teu santo servo a quem ungistes, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade tinha predeterminado que sucedesse. Quer dizer, o plano de Deus, né, aconteceu em Jesus Cristo. Mesmo que as autoridades achassem que eles estavam vencendo, no fundo eles estavam perdendo, porque eles não alcançaram o que queriam. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem, então, aquela artimanha, aqueles planejamentos que eles faziam, e concede aos teus servos, isto é, os apóstolos, né, que estão ali, né, que são colocados como servos, estão a serviço de Deus, anunciarem corajosamente a tua palavra. Quer dizer, continuarem firmes na missão de anunciar que aquele que foi rejeitado venceu a morte e na sua morte deu-nos a vida. Eles achavam que estavam vencendo, matando Jesus? Não, mas Deus é aquele que realiza a sua obra naquele que ele escolheu, o seu ungido. Então esse Salmo 2 faz, segundo Pedro, uma referência a Jesus. Né? Depois vocês podem ler o Salmo 2, do capítulo 1, do versículo 6. E também reler os Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, do versículo 25 a 30, mostrando esse paralelo entre o Salmo 2, ungido é Jesus, né, é o descendente de Davi, né, e Deus, com a sua aliança, né, essa aliança referida a Deus, mas também referida a uma questão moral, a realidade das relações humanas. Né? Então, fica aí para a nossa reflexão, né, esse início do Salmo 2. Nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar a segunda parte desse Salmo, do capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 12. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.